Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos à nossa aula post. Acredite, você sabe gramática? Sim, hoje a aula aqui não é com o professor Luiz, é com o coach Luiz. Você tem que acreditar em você mesmo. Afinal, acredite, você sabe gramática? Muito bem, vamos direto ao ponto. A aula post é uma aula rápida. Geralmente são 10 minutos, a gente já resolveu tudo por aqui. E por que eu quero que você acredite que você sabe gramática? É só para te inspirar? É autoajuda? Na verdade, não. Quando eu falo que você sabe gramática, eu estou falando que a gramática, enquanto um conjunto de regras que organiza os idiomas que existem no mundo, ela é conhecida de todos os seus falantes. Então você sabe gramática sim, e eu vou provar para você. Basicamente, todos os idiomas têm pelo menos 3 gramáticas. E quando eu falo todos, é todos mesmo. Até os idiomas que não têm escrita. Inclusive, um trabalho muito legal, né, que alguns linguistas fazem de ir até esses lugares onde só existe a oralidade, né, esses povos que vivem aí isolados, e tentar elaborar uma escrita. Porque toda língua, ela segue uma lógica, ok? Uma lógica de organização. Basicamente, dentro do nosso idioma, a gente tem essas 3 gramáticas que você está vendo aqui. A gramática internalizada, que é aquele conjunto de regras que a gente vai aprendendo junto com a fala. Então, desde cedo, desde criança, você já foi aprendendo isso. Com 3 anos, você já dominava essa gramática já. Você já era ali, ó, formado na gramática internalizada. Depois veio a gramática descritiva com o tempo. Depois de muito usar a língua e de internalizar muitas regras, você foi se tornando capaz também de refletir sobre a sua própria escrita ou sobre a sua própria fala, porque a gramática descritiva ainda não é sobre a escrita. A gente está falando de 2 gramáticas aqui, a internalizada e a descritiva, que são regras. O que é gramática, gente? Gramática é um conjunto de regras. Então são regras que a gente usa para falar. Então, se você consegue se comunicar é porque você domina essa gramática. Porque se você não dominasse, ninguém ia entender o que você fala, porque você não seria capaz de organizar o seu pensamento em frases. E a última gramática, essa sim, que já foi objeto de estudo aqui na nossa comunidade, é a gramática normativa. É uma gramática que serve para orientar a escrita. Gramática normativa serve para orientar a escrita. Gramática normativa não é sobre a fala, gramática normativa não é sobre você simplesmente pensar sobre a fala. Não é isso. A gramática normativa, ela é sobre a escrita. É verdade que quando você começa a estudar a gramática normativa, isso vai aparecer na sua fala também, né? Você começa a adquirir aí novas formas de dizer. E assim como a sua gramática descritiva também é afetada por isso, né? Quanto mais você estuda a gramática da escrita, parece que vai melhorando a sua capacidade de pensar também sobre a sua fala e sobre as coisas que você anda dizendo por aí. Basicamente, ó, gramática internalizada, entenda. Todo falante da língua domina essa gramática. É isso mesmo. As crianças aprendem até por volta dos 3 anos de idade, pensando aí em uma criança saudável, mas na verdade isso é muito variável, né, gente? Mas a verdade é que na primeira infância. Eu já falei verdade 3 vezes, estou cheio de verdades hoje. Falei que ia ser uma aula de coaching. Mas basicamente a gente aprende isso na primeira infância. A gente já internaliza essas regras e a gente já sai falando. E aí as crianças não param de falar e tudo é porque elas querem descobrir o mundo, porque elas já internalizaram a gramática e já se tornaram capazes de falar. É isso mesmo. Trata-se da nossa capacidade de ser entendido pelo outro na comunicação falada. Muito bem. Aí eu tenho um exemplo aqui para vocês, né? A criança chega e vai falar assim: "Ah, mas eu fazia". Pã, fazia. Aí algum adulto corrige, né? Não, não, o certo é eu fiz. Pronto, ela internalizou. Esse erro ela não comete mais. Então a gramática internalizada a gente vai adquirindo ali durante a infância nessa convivência, né? É do ouvir que a gente vai internalizando essas regras gramaticais. Muito bem. Já a gramática descritiva, sempre que a gente explica algo, né? Sempre que a gente reflete sobre o que a gente está dizendo, a gente tenta dizer de outra forma, a gente está fazendo um exercício de gramática descritiva, né? Sempre que a gente explica algo, procurando as palavras certas, nós estamos fazendo o exercício descritivo da língua, que é você descrever a própria fala. Olha que genial, é exatamente isso. Bom, refletir sobre o que a gente está falando é uma coisa que a gente
vai aperfeiçoando ao longo da vida, né? Nas situações reais de comunicação do dia a dia. Então, em determinados momentos, alguém vai dizer que não entendeu o que você disse, ou vai perguntar o que você quis dizer, e você vai fazer esse exercício. É essa capacidade de refletir sobre a sua própria fala. Bom, quando a gente faz decisões aí na comunicação do dia a dia, né, de usar uma palavra num contexto, de usar outra palavra no outro contexto, com a sua mãe você fala de um jeito, com o seu amigo você fala de outro jeito, tudo isso, galera, é uma forma de você usar a gramática descritiva, que é você pensar no que é adequado e no que é inadequado. Olha que interessante. A gente tem 3 gramáticas aqui, eu apresentando para vocês, e todas elas numa dimensão bastante próxima da sua realidade. Você faz isso o tempo todo. Né? A gramática internalizada, toda vez que você comete algum errinho, alguém te fala, você não erra mais, você internaliza. Não é isso? A gramática descritiva, todas as vezes que você não é entendido, você começa a fazer essa reflexão sobre o que é que você está dizendo, com quais palavras você poderia dizer isso melhor. Né? Bom, mais um exemplo aqui para vocês entenderem. Quando a gente ouve a frase, não foi isso que eu quis dizer, geralmente o que vem depois é uma demonstração de uma habilidade gramatical, ok? Ou uma bela confusão, porque quando a pessoa diz não foi isso que eu quis dizer, nós estamos diante aí de uma possível polêmica de interpretação. Interessante a gente pensar, né, que a gramática ela é sempre um exercício de empatia, é sempre um exercício de você tentar chegar ao coração do outro, né? Quando a gente pensa em regras, né? Gramática é um conjunto de regras. Poxa, será que o mundo tem muita regra? Para que existe regra? E na verdade a regra existe para a gente conseguir comunicar ao outro aquelas coisas que estão só dentro da nossa cachola. Bom, e a gramática normativa, que é quase sempre o assunto aqui, né, dos perfis de português e da nossa comunidade, é aquela gramática do professor e do aluno na escola. E você sabe essa gramática. Se você passou pela escola, você sabe muita coisa dessa gramática. Isso precisa estar claro para você. Não é do zero que você precisa aprender, né? Mas basicamente, quando a gente fala de gramática normativa, a gente está falando daquelas regras que funcionam mais para a escrita, né? Se a gente fala do jeito que a gente escreve, soa estranho, né? Então a gente tem que ter todo um cuidado na hora de escrever, entendendo que são momentos diferentes de uso da língua. Quando a gente escreve, a gente vai estar ausente. Olha que interessante. Esse post, aula post, é uma aula sobre um post. Ele foi publicado escrito, eu não estava lá para explicar. Então ele teria que estar muito bem escrito, de modo que a pessoa entenda na minha ausência. Neste momento eu estou presente. E aí, quando a gente está presente, a gente tem outros recursos, a gente tem entonação, a gente tem expressão facial e etc. Então, a gramática normativa é um cuidado de usar a linguagem de uma forma mais neutra, né? De modo que você consiga dizer as coisas de forma objetiva, para que o outro te entenda sem que você precise estar presente necessariamente. Bom, se hoje você compreende esse texto aqui, é para cá, né? Aqui, ó. Esse texto aqui, você tem conhecimento de gramática normativa. Se você consegue comentar um post na internet é porque você teve aula de gramática normativa na escola, né? É certo que, poxa, alguns tiveram aulas melhores, outros piores, outros aproveitaram mais, outros aproveitaram menos, mas enfim, se você consegue comentar uma postagem, significa que você domina um pouco dessa gramática também. Bom, se você compreende esse texto, se você é capaz de comentar esse post, isso é resultado dessa sua aprendizagem acerca da gramática normativa. Bom, para fechar a aula post é uma aula rápida. Eu trouxe aqui alguns exemplos de gramática que eu sempre falo aqui, que é a fonologia, quando a gente fala de letras e sons, de acentuação, de ortografia, de morfologia, quando a gente fala sobre classes de palavras, sobre sentidos, sobre significados, né, o substantivo, o verbo, adjetivo, etc. A sintaxe, que é quando a gente aprende a analisar a ordem das palavras na frase e usar isso de maneira intencional, são exemplos dessa gramática que rege a escrita. Você sabe gramática, mas é possível que você queira saber mais. Você quer melhorar a sua escrita? Se você quer mais conteúdo sobre a nossa língua portuguesa, comente este conteúdo aqui e lembre-se que você é sempre muito bem-vindo aqui a comentar na nossa comunidade. Até a próxima aula post, galera!